Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal por cá, professor Nilberto Lima. E hoje resolvi compartilhar com vocês um pouco do conhecimento e conseguir contextualizar o primeiro episódio da sétima temporada da série Black Mirror. É uma série que eu já assisto há muito tempo, uma série que eu acho bastante interessante, pois ela contextualiza um pouco dessa escatologia tecnológica, termo usado pelo filósofo Luiz Felipe Pondé, para explicar um pouco dessa evolução tecnológica e quais as consequências sociais e filosóficas para a nossa sociedade. Então, vou compartilhar com vocês hoje o artigo que fiz, que tem como título O Preço da Sobrevivência, a Dependência Tecnológica, em um episódio, o episódio 1 da série Black Mirror, da sétima temporada, Pessoas Comuns de Black Mirror, à luz da nossa filosofia, logo depois da minha vinheta. Snyder. Hey, Billy. Can you... Então, galera, voltando, retomando aqui a linha de pensamento, o título é esse: O Preço da Sobrevivência, a Dependência Tecnológica em Pessoas Comuns. Pessoas Comuns é o nome do episódio da sétima temporada de Black Mirror, à luz da filosofia, certo? Então, esse artigo está disponível na descrição desse vídeo, se vocês quiserem ler e entender um pouco os conceitos que eu trouxe com luz aos conhecimentos filosóficos, você pode se deliciar. São 6 páginas. Hoje a gente tem uma preguiça absurda de ler, de interpretar, mas vale a pena você buscar esse conhecimento. Ai, cale-se, 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 você me deixa... Não! Principalmente para você que é meu aluno de filosofia, né? Vou cobrar. Então vamos lá, gente. Esse episódio de Pessoas Comuns, da sétima temporada da série Black Mirror, ele oferece uma reflexão sombria sobre o avanço das tecnologias e os efeitos colaterais dessa dependência crescente por soluções tecnológicas, especialmente aquelas mediadas por modelos de assinatura. Esse episódio, ele me deixou intrigado, é meio que uma autocrítica da própria Netflix com o consumo da produção de conteúdo da própria Netflix, mas não necessariamente no consumo de conteúdo, e sim necessariamente na questão das assinaturas, que hoje existem diversos tipos de assinatura, assinatura premium, assinatura, acho que essa semana deve estar um pouco travada, mas esse é o primeiro vídeo da saga de retorno do próximo simplesmente ler, a gente vai tentando aperfeiçoar com o passar do tempo, né? Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Mas vamos retomar aqui. Então, o que acontece na trama? A trama é apresenta a Amanda, que é uma professora, certo? Então, infelizmente, se você tem problema com spoiler, pausa o vídeo, assiste esse primeiro episódio, depois retoma, para você ter uma outra perspectiva, uma perspectiva filosófica, uma perspectiva teórica de tudo aquilo que foi abordado naquele episódio, certo? Então você dá seu pause, depois você retoma o meu vídeo. Mas vamos lá. Spoiler, viu? A trama ela apresenta a Amanda. Amanda é uma professora, certo? Diagnosticada com um tumor cerebral inoperável, ok? E que passa a depender do sistema Rivermind, certo? Esse sistema Rivermind para sobreviver. O sistema altamente tecnológico garante sua vida, mas exige um custo altíssimo, tanto financeiro quanto humano. De certa forma, a série Black Mirror ela traz alguns avanços que já estão sendo aplicáveis em nossa sociedade, né? Por exemplo, eu quando assisti esse episódio, eu me lembrei logo dos chips que é do tamanho de uma moeda de 25 centavos utilizados, que estão sendo estudados por Elon Musk, aquela galera que está totalmente inutilizada, infelizmente por algum acidente cerebral, algum sistema neural que tenha sido afetado, ela vive na cadeira de rodas, é tetraplégico, e esse sistema, esse episódio traz muito, um pouco, de forma crítica,
essa situação. E a gente vai chegar onde eu quero mostrar aqui, primeiro trazendo essa sinopse, viu? Vamos lá. Então, aí começa o dilema do casal, certo? É um casal, Amanda e Mike, certo? Eles, de forma dramática, após descobrir o diagnóstico médico de que ela tem um tumor cerebral inoperável e que ela ficaria inutilizada, no caso, ela ficaria em cima de uma cama sem as suas funções motoras, suas funções normais. Teria atividade cerebral, mas sem a função física normal. Aí o que acontece? De forma. A médica sugere um outro tratamento, porque ela ia ficar mal em cima da cama, e sugere esse tratamento com a promessa de prolongar a vida de Amanda e maximizar o bem-estar por meio da tecnologia, acompanhando por uma nova forma de servidão. Por que servidão? Porque a Amanda ela vai ficar dependente dessa tecnologia que foi implantada na área afetada do seu tumor, retoma todas as suas atividades funcionais, neurais, certo? Suas funções mecânicas, mas vive, primeiramente, restrita à cobertura da expansão ainda dessa tecnologia. Então ela não pode ir para muitos lugares, porque senão, se ela é tipo um celular, se ficar fora de cobertura, não funciona. Então ela fica automaticamente se apaga. Teve trechos até no episódio que mostrou esse momento em que ela simplesmente por estar fora da área de cobertura, ela se apagou. Outra coisa, a questão da assinatura mensal. Essa tecnologia permite essa nova autonomia dela, ela não vai ficar em cima de uma cama, mas ela vai ter que pagar por isso, e a assinatura é extremamente cara. No episódio, a primeira assinatura é de US$ 300, certo? E aí o que acontece? Eles têm que se apertar financeiramente, vender carro, diminuir o padrão de vida para poder pagar esse tipo de serviço, essa primeira assinatura do Rivermind. E aí ela poder ter aparentemente uma vida normal. Aparentemente porque a gente vai no transcorrer da história que não é uma vida necessariamente normal, certo? Daí eu entro com um conceito, antes de entrar com esse conceito, eu vou trazer alguns trechos aqui do próprio vídeo que talvez possa dar um gostinho do que a série, esse episódio que eu achei bastante intrigante e interessante, uma reflexão pra gente. E o que é que vocês podem esperar nesse primeiro episódio. Vamos lá, pegando aqui o gancho. Vou pegar vou pegar o trecho das propagandas, certo? Eu vou falar sobre isso. Onde eu travando aqui, volta cá. Então, alguns trechos aqui mostrados demonstram que a assinatura, que antigamente era a assinatura base, do, do chip neural da Amanda, passa agora a ter alguns níveis de propaganda, porque a empresa ela vai ampliando seu portfólio de serviços, ampliando sua rede de cobertura e automaticamente esse plano já fica no plano mais básico. Tem alguma coisa relacionada à Netflix, por exemplo, que antes era barato e agora é um pouco caro? Não sei. Aí vai caber a sua interpretação. Você espera até eu apontar pra você assim? É mesmo? Ah, você aprende rápido, hein? Então, retomando aqui a linha de raciocínio, daí o que é que acontece? Vou botar aqui o
o artigo, Amanda, a família Amanda e Mike, eles precisam fazer um upgrade do plano. Tá? E aí que entra o conceito de servidão voluntária e tecnológica, esse conceito que é de Laboet, certo? Século XVI, que já alertava para a servidão voluntária. O que é servidão voluntária? Um estado em que os indivíduos, por comodidade ou esperança, no caso deles, esperança de proteção, se submetem à dominação de sistemas de poder. No contexto da Black Mirror, o River Mine representa um novo senhor. Amanda aceita essa submissão por desejo de viver e Mike por amor. No entanto, ambos tornam-se reféns de uma estrutura que consome suas vidas, não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Certo? Aí eles precisam trabalhar mais. Ela não pode trabalhar tanto mais, porque apesar de ser um avanço e ela ter a possibilidade de ter uma vida aparentemente normal, ela também tem suas limitações, ou seja, precisa dormir mais. No começo é 2 horas, depois vira 4 horas, depois vira 6 horas por conta da atualização do sistema. E esse sistema, por ela estar no plano básico, sempre vem em momentos de conversa, o sistema, para supostamente se manter, ele lança uma propaganda. Então ela está falando com alguém e está dando uma aula, e aí o menino dá um gatilho de algo que é comprado ou vendido pelos patrocinadores do sistema Rivermind, e automaticamente ela começa a falar algo de forma programada, algum tipo de propaganda, e depois ela, eu falei isso, aí a pessoa não sei como te falar, não falei nada, entendeu? Meio bizarro, né? E aí, retomando aqui os conceitos filosóficos, Karl Marx já falava sobre essa alienação e o esvaziamento do ser. De acordo com a série, que ao tratar a alienação do capitalismo, ele nos ajuda a entender a transformação de Mike em um trabalhador humilhado e exaltado. Por quê? Por conta do upgrade do sistema, ele precisa passar para o sistema premium para evitar esse saco da, como eu posso dizer, das propagandas, e por amor à sua esposa, e aí ele se vê obrigado a desempenhar tipo hora extra, não tendo mais condição de pagar. Com as horas extras ele começa a se submeter a algumas imbecilidades que hoje também tem na rede da internet, que são pessoas que fazem atos bizarros e são pagas em alguns sites da Dark Web para fazer atos bizarros, tipo, bota um prego na língua, come cocô, e aí o cara paga para assistir isso. Tem essas bizarrices, inclusive tem diversas influências que engordaram, que tem pessoas bizarras com fetiches desumanos e pagam por esses fetiches quando são atendidos por pessoas em situação de vulnerabilidade. Né? Já avisei que vai dar merda isso. Daí, ainda no conceito de alienação, o cara precisa se submeter a essa humilhação, precisa trabalhar mais, precisa se humilhar mais para poder manter esse sistema de assinatura por amor à sua esposa e para que ela se mantenha viva, certo? E vai entrando nesse enredo em um avalanche de problemas e de situações desagradáveis, até a culminância que é o desemprego dele, porque ele se irrita com um colega de trabalho que vê ele participando desses sites de vídeos de idiotice, e aí ele perde o emprego, ela não tem mais condições de trabalhar por conta da assinatura, por voltar para a assinatura original, que é cheia de propagandas, certo? Então, ela, na sala de aula, a diretora falou, velho, você vai continuar falando propaganda aqui, então, infelizmente, você não vai poder dar aula porque os teus alunos não, os pais dos alunos estão reclamando sobre isso, entendeu? E aí, essa captura
pela lógica simbólica, pela publicidade em sua mente, remete à crítica de Theodor Adorno e Max Horkheim sobre a indústria cultural. Em vez de liberdade, a tecnologia lhe oferece um fluxo constante de estímulos impostos. E aí viramos sonâmbulos, não apenas físico, mas existencial. E perdemos a nossa capacidade crítica e de transformação, tornando-nos máquina. Essa é a alienação moderna e o esvaziamento do nosso ser, através do olhar crítico desses filósofos. E a promessa de imortalidade, através desse chip, na assinatura Top Premium, ela vai ter sensações controladas pelo próprio celular e também ela também vai poder experimentar habilidades que ela nunca conseguiria ter e viver mais. Mas só que essa Top Premium é muito mais cara, condição que eles não têm para pagar. E aí entramos em Nietzsche, no niilismo contemporâneo, que é esse sistema Rivermind, esse sistema de implante neural na vida de Amanda e Mike, ele nega a finitude humana. E no final, ele terá que se render à finitude humana. Somos finitos. Infelizmente, determinados fatos acontecem para mostrar que não tem imortalidade e que não adianta forçarmos a barra para estimular esta imortalidade do ser, certo? Então, quando buscamos meios de facilitar a busca por uma vida melhor, ser mais saudável, sendo que a gente não cria hábitos saudáveis, não cria formas saudáveis de ter uma vida saudável, consequentemente entramos num ciclo de eliminar o sentido da nossa existência e a perda da autenticidade, do tempo, do amor, e ao invés de vivermos com intensidade, apenas sobrevivemos, que foi o caso que aconteceu com a mãe, tornando-se uma sombra de si mesma. E aí, por fim, esse paradoxo da tecnologia é libertação ou prisão? Na narrativa desse episódio Pessoas Comuns, aí a gente entra um pouco na reflexão de Martin Heidegger, que fala sobre a essência da técnica, que a tecnologia não é neutra, ela vai moldando aos poucos o nosso modo de ser no mundo, certo? E quando deixamos de questionar o uso da tecnologia, não nos enquadramos nos padrões que são vendidos artificialmente pela tecnologia, reduzimos a exemplos de pessoas presas ao condicionamento de engrenagens de um sistema impessoal, chamado, esse sistema impessoal aqui, chamado de algoritmo. Então, gente, concluindo, esse episódio de Pessoas Comuns, ele retrata com precisão um futuro que já começou, certo? Essa promessa de longevidade, essa promessa de uma tecnologia que vai te dar uma libertação, vai te dar autonomia, vai fazer com que você possa ter uma vida saudável sem precisar ser saudável. Então esse desafio criado por essas ferramentas para melhorar a vida, eles se transformam em instrumentos de escravização. Como a gente pode perceber na questão das assinaturas nesse episódio, e do vazio existencial que é gerado através dela, do vazio existencial, da alienação e do desgaste físico e mental para mantermos essas tecnologias em nossas vidas. E aí fica a pergunta: estamos vivendo ou apenas sobrevivendo com assistência digital? Quiser entender um pouquinho mais, vê lá o artigo, tá na descrição desse vídeo. E esse episódio é fantástico. Assistam esse episódio, certo? É o finalzinho do episódio em que ela, infelizmente, deixa eu colocar aqui, que eu não tô na tela, que ela infelizmente vai ter que ir embora.
Porque eles já não têm mais condições de manter a assinatura. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Uma análise filmográfica desse episódio 1. Pessoas Comuns. A série já está disponível na Netflix. 7ª temporada da série Black Mirror. Então, assistam, curtam, compartilhem, certo? E até o próximo vídeo. Bye bye. Tamo junto. Schneider.